Você já se relacionou com uma pessoa que no começo do relacionamento era incrível, extraordinária, mas na medida em que o tempo foi passando, fez com que você se sentisse sem valor, pequena, sempre errada e culpada por coisas que você inclusive nem fazia e até mesmo como se nada que você fizesse fosse bom o suficiente? Muita gente chama isso de narcisismo. Só que será que é mesmo? No nosso bate-papo de hoje eu quero te ensinar um pouco dos sinais que você pode aprender a visualizar para levantar a red flag, para saber se você está se relacionando com uma pessoa que é narcisista ou não, através dessas coisas bem comuns nos relacionamentos amorosos. Bom, se você não me conhece, meu nome é Adilson Leite, eu sou psicólogo clínico, escritor e palestrante. Aqui no meu canal eu falo sobre relacionamentos amorosos, como lidar inclusive com decepções amorosas, reconstruir e estruturar uma autoestima para que você consiga desenvolver uma vida rica e fluida. Se você estiver me assistindo aqui pelo YouTube, já se inscreve, já deixa o seu like. Se você estiver me ouvindo pelo Spotify, que você também possa se inscrever e avaliar o meu podcast, porque eu sempre vou estar produzindo conteúdo para poder te ajudar. Eu gostaria de começar esse bate-papo falando para vocês, primeiramente, uma coisa que é muito importante. Antes de você conseguir identificar os sinais de uma pessoa narcisista, é muito importante você conseguir saber o que não é o narcisismo. Porque acho que as terminologias psiquiátricas estão cada vez mais na boca do povo. Hoje, se uma pessoa se comporta de determinada forma, a gente sempre quer conseguir explicar por que a pessoa faz o que ela faz, responde de tal forma. E dessa forma, os termos psiquiátricos estão cada vez mais suscetíveis de ser usados. Essa pessoa é ansiosa, essa pessoa é narcisista. Por esse motivo é muito importante você saber o que não é narcisismo. Para você ter uma ideia, narcisismo é um transtorno de personalidade. O que eu quero dizer com isso? Para uma pessoa ser denominada e inclusive ter o diagnóstico de uma pessoa narcisista, ela precisa corresponder a alguns critérios de um manual de psiquiatria. Mais especificamente, ela precisa corresponder a 5 de 9 critérios que está descrito lá, porque ela tem um transtorno de personalidade. O que significa isso? A pessoa precisa ter um padrão rígido e inflexível em diversos contextos e situações para que ela possa ser diagnosticada por um profissional de saúde. Então, uma pessoa que tira foto de forma demasiada, uma pessoa vaidosa, uma pessoa inclusive que em alguns contextos é egoísta, ela não conseguiu ter empatia pelo seu sofrimento, ela sumiu, isso especificamente não é argumentos plausíveis para diagnosticar uma pessoa como narcisista, mas ela pode de fato ter comportamentos muito desnecessários e que causa mal para todas as pessoas que se relacionam com ela, ou pelo menos para algumas pessoas que se relacionam com ela. E talvez você se relacionou com pessoas que tiveram esse comportamento. E eu gostaria que você entendesse que isso pode ser sim, mas não é suficiente. Por isso, é um padrão que precisa desenvolver duas coisas que são muito importantes. Eu quero que você preste muita atenção. Disfuncionalidade e também sofrimento. Disfuncionalidade significa que ela precisa apresentar esse comportamento em diversos contextos, nos contextos que ela vivencia. Ou seja, ela não pode ter esses critérios, que eu não vou nomear um por um, mas os sinais que eu vou estar demonstrando são sinais muito claros e para que você consiga ter essa propriedade, ela precisa demonstrar esses sinais em muitos contextos. Não é só no seu relacionamento, mas em todos os relacionamentos. É no trabalho, são com outras pessoas, amigos, outras pessoas que se relacionam antes de você, enfim, em vários ambientes. E precisa gerar também sofrimento nela e nas pessoas que se relacionam com ela. Então, um profissional de saúde vai conseguir definir melhor tudo isso. Pensando e entendendo o que não é narcisismo, você conseguiu pegar, eu preciso que você compreenda, portanto, agora o que é narcisismo. E os 3 sinais que eu preciso que você compreenda. Queridos, a aventura de amar uma pessoa narcisista é algo muito paradoxal. Por quê? Quanto mais você ama um narcisista, mais você o abastece. E quanto mais você vai o abastecendo, mais você está sendo e será menosprezada. E por que eu falo isso? O termo narcisismo nasce de uma história grega, de um homem chamado Narciso. Conseguiu pegar até aí? Narciso é uma pessoa, ou melhor, era um homem muito bonito. Ele
por onde passava, arrancava muitos amores, fazia com que todas as pessoas se apaixonassem por ele. Até que ele se deparou com uma ninfa que também se apaixonou. Só que, assim como todas as outras pessoas, ele também menosprezou a ninfa. Magoada, ela pediu em prece aos deuses para que pudesse se vingar, para que eles se vingassem pelo fato dela ter sido menosprezada. E a deusa da vingança, Nêmesis, atendeu às suas preces. Amaldiçoou Narciso, fazendo com que ele fosse se apaixonar pela primeira pessoa que ele visse que não pudesse correspondê-lo. Certo dia, Narciso estava andando pelo bosque e, com sede, ele foi em direção ao lago e se debruçou para beber água. Ele se deparou com algo que fez com que ele se apaixonasse à primeira vista. Ele mesmo. E por não conseguir ser correspondido, porque era algo intangível, era uma imagem no lago, ele acabou ficando ali esperando ser amado, definhou e morreu, e dali surgiu uma flor, a flor de Narciso, onde a partir disso todos começaram a chamar aquela florzinha no lago de Narciso. E daí surge o termo narcisista. Amar uma pessoa narcisista é como olhar para o sol. Quando você olha, você não consegue admirar o astro. Você se incomoda, você fecha os olhos. E quanto mais você se aproxima, mais você se queima. É algo que não é possível encostar, não é tangível. É como se ele sentisse que ele fosse dotado de um quer celestial. E aí é a grande questão dessa história. Não se apaixonou por ele, ele se apaixonou pela imagem dele. Por isso que é algo intangível, não tem como. Ele navega pela superficialidade da vida, ele não consegue desenvolver relacionamentos. E a partir disso, eu preciso pontuar que essa autoestima, embora a autoestima seja um comportamento importantíssimo para que a gente consiga sobreviver no mundo que nós vivemos hoje, o narcisista tem um lado antipático da autoestima, o lado obscuro, aquela desproporção do eu. E essa desproporção é demonstrada em três sinais muito comuns dentro de um relacionamento amoroso, que aqui é o ponto-chave do nosso vídeo, da nossa conversa, do nosso bate-papo de hoje, que é o menosprezo afetivo, a grandiosidade e a hipersensibilidade à crítica, que são 3 sinais que você precisa deixar muito claro na sua cabecinha para que você consiga levantar os seus red flags. Primeiro, o menosprezo afetivo. O menosprezo afetivo tem como lema principal a ideia de que as minhas necessidades são maiores do que as suas. Quando você se relaciona com uma pessoa narcisista, ela não consegue te ver, ou talvez ela nem queira vê-lo, porque as necessidades dele e dela são muito maiores e muito mais importantes que as suas, fazendo com que, de algum modo, você se sentisse vazia, não vista, não contemplada, e constantemente tendo a necessidade de contemplar o outro, a outra pessoa. Dessa forma, você consegue visualizar o menosprezo afetivo por meio de 2 pontos muito importantes: o egoísmo e a manipulação. Uma pessoa narcisista, ela tende a ser muito egoísta por conta desse menosprezo afetivo. Normalmente, o que eu vejo no meu consultório, e também a partir dos diagnósticos psiquiátricos de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, pessoas narcisistas tendem a abocanhar, tomar para si todas as propriedades do relacionamento, sejam físicas, psicológicas, emocionais. É muito comum pessoas narcisistas serem egoístas ao ponto de sempre, e veja bem se já aconteceu com você isso, sempre mensurar muito bem o que é seu da relação e inclusive diminuir a importância disso. Então, quando você vai para as compras, é a pessoa que olha o preço das roupas que você quer comprar. Se você quiser fazer um procedimento estético, ele sempre vai visualizar o quanto que custa e pensar, será? Não precisa fazer isso não tem necessidade dessas questões. Você acha que isso já não vale? Ou as coisas, os seus compromissos nunca são bons o suficientes. Nossa, é sério que você vai querer fazer isso? Visitar tal pessoa? É a pessoa que vai fazer isso, só que em contrapartida, tudo aquilo que é para ele ou para ela, ele não mensura nada. Ele compra as melhores roupas, ele quer fazer os negócios que ele quer, os compromissos dele sempre são os mais importantes.
ele sempre vai abocanhar todas as propriedades do relacionamento por meio desse egoísmo que vai fazer com que você nunca sinta que as suas necessidades precisam ser contempladas. Outro ponto, manipulação. Esse menosprezo afetivo faz com que ele seja naturalmente uma pessoa muito manipuladora. Tem pesquisas que mostram, inclusive, que pessoas com transtornos de personalidade narcisista não são as pessoas que protagonizam como um transtorno, né? O transtorno que mais protagoniza relações abusivas. Só que são as pessoas que menos sofrem. Olha que interessante. Pessoas que manipulam as outras pessoas. E aí eles vão te manipular de qualquer forma. Pode ser por meio da culpa, pode ser por meio do financeiro, pode ser por meio da sedução. Tudo aquilo que for necessário para contemplar aquilo que ele quer, ele vai utilizar para conseguir aquilo que ele deseja. É a ideia de que os fins justificam os meios, sendo o fim ele e os meios eu e você. Então, tudo aquilo que leva até aquilo que ele deseja, ele vai utilizar de todos e qualquer tipo de ferramenta para conseguir obter. E aí eu não vou dar exemplos porque talvez você saiba muito bem do que eu estou querendo falar. Esse é um primeiro sinal muito importante, o menosprezo que pode ser demonstrado por meio do seu egoísmo e por meio da sua manipulação. Um outro sinal muito claro é o sinal de grandiosidade. Normalmente, pessoas narcisistas tendem a se sentir muito grandiosos. Como eu falei anteriormente, pessoas narcisistas têm uma capacidade de querer se sentir ou achar que são pessoas muito importantes. E por isso eles vão sempre prestar muito atenção em tudo aquilo que eles geram como efeito para terceiros. Eles sempre vão querer ser muito admirados. Pessoas narcisistas não querem ser amadas de verdade. Pessoas narcisistas, por conta da grandiosidade, elas querem ser reverenciadas. Você quer fazer com que a pessoa narcisista coma na sua mão? Cultue-o. Você pode ter certeza que ele vai querer estar do seu lado. Só que o problema é que você vai estar criando um monstro ainda mais cheio de si, egoísta e que se sente grandioso. E a partir disso, o lema principal do narcisista, também dentro desse teor, desse sinal que eu estou querendo ensinar, que é de grandiosidade, é: que sorte você tem de estar comigo. Pensando nisso, ele vai trazer para você por meio de dois comportamentos muito comuns, que é sempre visualizar muito a sua imagem pessoal e também pessoas narcisistas, por conta dessa grandiosidade, elas precisam ter e têm a necessidade de serem admiradas por terceiros. A boa imagem, podemos dizer aqui, status. Pessoas narcisistas querem sempre estar em lugar e chamar atenção. E aí eles vão utilizar, às vezes, de mentiras, de roupas extravagantes, falar de suas conquistas, sempre tentando fazer com que você seja talvez um troféu do lado dele. Ele vai querer te apresentar não como uma namorada ou como uma pessoa que ele ama, mas olha quão linda, quão bonita, olha quão bonito, quão bonita ele é. E às vezes esse menosprezo que eu falei anteriormente, também junto com a grandiosidade, vai fazer com que ele te reprove, sabe? A roupa que você vai vestir, que você escolher, não é bom o suficiente. Um comentário que você fizer, ele vai te olhar com olhar de reprovação no sentido faça silêncio, fique quieta. E isso faz com que você sempre se sinta um objeto, fazendo com que você se sinta pequena, fazendo com que você se sinta, inclusive, usada. Um outro ponto muito importante que eu falei anteriormente, também dentro dessa questão de grandiosidade, é a admiração incondicional. Ele vai querer sempre ser admirado por você. Ele sempre vai querer fazer com que você mostre para ele o quão sortuda você é, quão sortudo você é para estar com ele. Porque ele é muito bonito, porque ele é muito inteligente, porque ele tem status, porque ele tem dinheiro, porque é isso, porque é aquilo. Num livro que eu li, fala de um paciente, de um psicólogo, que falava que admirava constantemente e falava palavras de afirmação constantes para a namorada dele. Pessoas narcisistas gostam disso, de que você fique afirmando quão maravilhoso ele é. E aí ele foi falando que ele foi percebendo que isso era algo bom, e fazer isso de forma demasiada. Então, nossa, você é genial por ter escolhido esse caminho. Nossa, você é genial por ter conseguido encontrar essa rota. Nossa, você é genial porque você conseguiu chegar no compromisso antes daquilo que no aplicativo estava demonstrando. E aí ele estava demonstrando que ele estava alimentando um ego insaciável e criando um monstro ainda maior do que de fato ela já era. Isso fazia com que ele ficasse esvaziado. Essa sensação de vazio
Não sei se você já sentiu, mas também é um sinal muito importante para você guiar. Então você tem uma pessoa que tem o padrão inflexível de, em todos os contextos, menosprezar os outros, e também uma pessoa que sempre tem esse desejo de grandiosidade. Por último, a hipersensibilidade à crítica. Pessoas narcisistas não conseguem lidar com críticas. Por quê? Queridos, queridas, entenda uma coisa. Atrás dessa imagem supérflua que ela faz, existe uma pessoa que tem um esquema de inferioridade muito grande. Pessoas narcisistas se sentem pequenas, elas precisam se fingir serem grandes, vestir uma roupa ao ponto de nunca mais sair delas, nunca mais desvestir. Gera um mimetismo, uma simbiose capaz de fazer com que ela se sinta daquela forma, só que lá no fundo ela se sente pequena. E por esse motivo ela precisa compensar. E a verdade tem o poder de conseguir atravessar essas barreiras e acessar aquele lugar sensível que faz ele se sentir pequeno. Então, a pessoa narcisista não consegue lidar com críticas. Se você está ao lado de uma pessoa que não sabe lidar com críticas, sempre leva para o lado pessoal, provavelmente, junto com todos os critérios que um profissional de saúde vai conseguir diagnosticar, ela também tem esse traço narcisista. E é por conta da sua história de vida que nem eu e nem você temos acesso. E por esse motivo a gente também tem que tirar uma certa empatia. Mas não somos nós que precisamos consertar. E aí é um psiquiatra que vai ajudar com alguns sintomas adjuntos e principalmente um psicólogo para lidar com esse transtorno de personalidade. Então, eu li um livro uma vez que o autor falou que uma paciente que ele acompanhava, quando o marido narcisista falava coisas para a empregada doméstica que machucava muito ela, para que ele pudesse entender aquilo que ela falasse para ele sobre o quão inadequado foi o comportamento, ela não podia falar que foi inadequado o comportamento. Ela esperava um melhor dia, que ele estivesse calmo, utilizava melhor lingerie e pontuava o quanto que a moça ficou triste pelo comportamento dele porque ela a admirava muito e que ele era algo que ela falava com muita admiração, para que assim ele conseguisse voltar atrás para conseguir reaver a relação com a empregada. Não porque o que ele fez foi errado, mas porque ela precisava dele. Olha como que uma pessoa narcisista tem essa sensibilidade. A pessoa que está do lado, inclusive, percebe e tenta utilizar desses subterfúgios para conseguir tocar nesses assuntos tão delicados. Então, para você conseguir entender que uma pessoa narcisista é muito sensível a críticas. Bom, eu te muni de 3 sinais muito claros de pessoas que são narcisistas. E espero que você consiga compreender o quão importante é você ter esse conhecimento para que você consiga perceber um pouco mais os relacionamentos interpessoais, inclusive os que você já teve, para que você consiga determinar com um pouco mais de facilidade. Então, espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje. Diga nos comentários o que você acha, e inclusive gostaria de pontuar para você que se porventura você gostou desse tema, eu também posso falar para você o porquê que nós caímos nas amarras de uma pessoa narcisista e também outros. Se você tiver sugestões, deixa aqui embaixo. Fala um pouco da sua experiência para eu conversar com você. Como eu falei anteriormente, deixe seu like, se inscreva no canal para que eu consiga estar sempre motivado para criar novos conteúdos para vocês. E me diga, você já se relacionou com uma pessoa narcisista com esses sinais que eu te disse? E outro, será que esse tema de por que a gente cai nas amarras de uma pessoa narcisista pode ser um bom tema? Espero te ver aqui novamente. Um forte abraço e foi muito bom compartilhar esse conhecimento com você. Lembre-se, a raiz do amor é o amor próprio.